Boa noite, chamo Vamos para lá. compor a mesa o candidato Bruno e passo a palavra para o João Pedro. Boa noite, senhor Bruno. Boa noite, Excelência. Vamos iniciar a sua audição de língua portuguesa. Primeira pergunta, o senhor está preparado? Sim. O que representa a figura de linguagem hipérbole? Excelência, por gentileza, o senhor poderia repetir? Eu não travou aqui a internet. O que representa ou o que significa a figura de linguagem hipérbole? Excelência, em que pese os meus estudos da matéria em questão, este tema não foi proposto no meu plano de estudos ainda. Segunda pergunta. Decente com C e decente com SC. Perfeitamente. Excelência, a palavra decente com C, ela nos remete ao adjetivo que significa o termo decência. A pessoa, ela tem a decência de agir de tal maneira. Ao passo que o termo decente nos remete ao, por exemplo, se me permite exemplificar, a uma contagem decente. Por exemplo, 10, 9, 8, 7, 6. Este sentido. Terceira e última pergunta. Frango a passarinho tem crase? Não, excelência. Por quê? Porque palavras masculinas não têm crase. Estou satisfeito, muito obrigado. Passo a palavra para o próximo examinador. Boa sorte. Obrigado, excelência. Boa noite, senhor Bruno. Boa noite, excelência. Você é o seu examinador da disciplina de Noções de Direito. Tudo bem? Podemos começar? Sim, podemos. Tá, vamos lá então. Primeira pergunta. O que é um ato administrativo consumado? Excelência, a pergunta em questão nos remete à disciplina de Direito Administrativo, no qual é o ato perfeitamente convalidado, efetuado pelo agente público. No caso, ele ainda está produzindo efeitos? Ou já produziu? Já produziu, excelência. Seria o mesmo que ato exaurido? Pela própria significação do termo exauridos, nos remete ao significado de que o ato já não vale mais, já não é um ato validado. Segunda pergunta. Perturbação do trabalho do sossego alheio é crime? Excelência, essa conduta, pelo que eu me lembre, não é tipificada em nenhuma norma. Nenhuma norma. Cite dois meios de obtenção de prova previstos especificamente na Lei de Organizações Criminosas. Excelência, me perdoe, mas a norma em questão ainda não foi objeto dos meus estudos. Satisfeito? Muito obrigado. Passar a palavra para o Fernando, examinador de criminologia.
Obrigado, Excelência. Boa noite, candidato, tudo bem? Boa noite, Excelência, tudo bem? Vamos lá para a sua arguição em criminologia. O senhor está preparado? Sim. Perfeito. Primeira pergunta. Quem foi Enrico Ferri? Enrico Ferri foi um dos expoentes da escola positivista, ao lado de Lombroso e Garófalo. Segunda pergunta. Defina a pena para a escola clássica. Excelência, a escola clássica se valeu dos estudos de Carrara, Carmignani e nos remete a pena como de caráter meramente humanista. Terceira e última pergunta de criminologia. Fale sobre a teoria do labeling approach. Excelência, a teoria do labeling approach, ou teoria do etiquetamento, é uma das teorias do conflito de matiz progressista, no qual o indivíduo sofre o injusto etiquetamento por parte do sistema criminal. Perfeito, estou satisfeito. Passo a palavra para o João Pedro. Muito obrigado. Obrigado, senhores. Vamos lá, Bruno. Cara, parabéns aí, gostei da sua banca, da sua postura, tá? Acho que você botou até um blazer ali para simular bem a formalidade, deu para ver aí. E, cara, assim, eu achei legal da sua postura que você tem um bom traquejo para dialogar assim com o examinador, sabe? Sem ser aquela coisa pedante nem muito robótica também. Então, parabéns daí, eu achei interessante por parte da sua postura, tá? Eu não sei os colegas aí, o Fernando e o João Ricardo, qual a opinião deles, mas eu acho legal você ter esse diálogo ali, sabe? Excelência, não foi objeto do meu estudo e tal, mas também acho que, não sei se no dia caberia isso, porque eu não usei, tá? Eu falo por mim, eu não usei essa estratégia, tá? Se eu não sabia, eu falava que não me recordava, tá? Mas em relação à postura é isso, tá? Em relação ao mérito das respostas do conteúdo, parabéns também. Das três, você acertou duas, apenas uma que você não se recordava, que foi o significado ou o que representava a hipérbole, né? Que Sim. é a figura de linguagem que representa exagero, tá? Tá bom? Esse exagero ele tem um fim expressivo dentro de uma frase, tá? Tipo, para demonstrar, tipo, uma coisa muito anormal. Tipo, por exemplo, ele demorou um século para chegar aqui, tá? Guarda esse exemplo. As demais perguntas você acertou, tá? Decente com C refere-se à honestidade, né? A decência, uma pessoa decente, é uma pessoa honesta. E decente com SC vem do ato de descer, né? Do verbo descer, né? Ou do ato de decair. Por exemplo, a temperatura durante o dia foi decente. E terceiro exemplo, terceira pergunta, perdão, foi se frango ou passarinho tem crase. Realmente não tem crase, tá? Porque não significa a moda de passarinho, é apenas uma preposição mais uma palavra masculina. Então, show de bola, tá bom? Parabéns, hein? Obrigado, João. Obrigado, Excelências. Vou passar aqui para o seu retorno da disciplina de Direito, tá bom, Bruno? Eu gostei também da sua postura, não vou repetir tudo que o João Pedro falou, tá bom? Eu concordo com o que ele falou.
que vamos agora para o mérito, né? Primeiro eu te perguntei o que é um ato administrativo consumado, e eu acho que você entendeu que ele é sinônimo de exaurido, né? Ele é sinônimo de exaurido, de acordo com a doutrina. É aquele que já produziu todos os seus efeitos, tá? Essa é a definição de ato administrativo consumado. Eu trouxe aqui um exemplo. Uma autorização de uso de uma praça pública para o final de semana estará exaurida ao término desse período, tá bom? Depois eu te perguntei acerca da perturbação de sossego, perversão do trabalho, do sossego alheio, né? Eu li a descrição da contravenção penal do artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, tá bom? É uma contravenção penal, que é uma espécie do gênero infração penal. Infração penal, crime, contravenção penal, tá bom? No sistema brasileiro. Depois eu falei para você me citar 2 meios de obtenção de prova previstos especificamente na Lei de Organizações Criminosas. Olha, tem um rol lá. Colaboração premiada, captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, ação controlada, interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas, afastamento de sigilo financeiro, bancário, fiscal, etc. São basicamente esses os principais, tá bom? Sim. A minha câmera desligou sozinha. Não Desligou. fiz, não. Uhum. Mas é basicamente isso, tá bom? Parabéns, passar a palavra para o Fernando agora. Obrigado, Excelência. Vamos lá, criminologia. A primeira pergunta que eu fiz foi quem foi Enrico Ferri, né? Você, sua resposta foi bem curta ou reduzida, né? Você só falou que ele foi do positivista e ao lado de Garófalo e de Lombroso, né? Acho que você Sim. poderia desenvolver mais essa resposta, tá? Quando o examinador perguntar isso pra você, ele tá querendo saber quem de fato foi ele, né? Não com quem ele andou, entre aspas, né? Então, você poderia falar, ele propôs as causas multifatoriais, né? A origem do crime, a etiologia criminal, causas sociais, escreveu o livro Sociologia Criminal, é conhecido como o pai da sociologia criminal, fez os seus estudos, propôs a teoria das leis da saturação criminal, né? Então tem vários pontos que você poderia ter trazido de Ferri e você não trouxe, tá bom? Então, sim, recomendo que você dê uma estudada nesses autores, tá? Porque eles cobram bastante, tá bom? Obrigado, Excelência. Depois eu perguntei para você da pena para a escola clássica, né? Você falou que é uma pena mais humanizada, sim, né? Acho que esse era o viés da época ali, né? Muito movido pelo iluminismo, mas você não falou o principal autor, né? Que seria o Bonessana. Então, você citou o Carrara e falou do Carmiani, né? Que são autores também dessa época, mas não citou o Beccaria, né? Que você poderia ter falado e foi, acho que o principal autor, né, dessa época. Não que os outros não tenham relevância, os outros têm muita relevância, inclusive, mas você poderia ter trazido ele, principalmente quando você está falando de penas humanizadas, né? Por causa do seu livro dos delitos e das penas, tá bom? Acho que é um autor que não pode faltar quando perguntarem para você sobre pena para a escola clássica. E depois, por fim, eu perguntei para você do Labeling Approach. Você deu uma resposta dentro, né? Falou que é uma teoria do conflito. Você só reduziu ao sistema carcerário tá rotulando o indivíduo, né? Não é bem isso, né? Isso seria talvez uma parte, né? Porque quem faz o rótulo, na verdade, é a sociedade, né? O sistema penitenciário está ali para ser uma ferramenta tanto de repressão como de educação, né, do indivíduo, mas não é ele que está rotulando a pessoa, né? Isso é quem faz a sociedade. E muito menos só o sistema carcerário que torna isso possível, né? Que possibilita isso. Mas também quando há a criação de uma norma, antes mesmo da pessoa passar pelo sistema penitenciário, antes mesmo de ser julgada, antes mesmo de ter um contraditório, uma ampla defesa, existem inúmeros casos aí de pessoas que foram acusadas injustamente, por exemplo, de serem estupradores e crimes de alta repercussão, e quando isso cai no ouvido do povo, o povo, né, propõe linchamento, zoam a pessoa e até levam à morte, né? Então, não só o sistema penitenciário, mas a sociedade como um todo faz isso. Mais ainda, depois que a pessoa é estigmatizada, passando pelo sistema penitenciário, ela fica como um rótulo para sempre de ladrão, né? De bandido. Sim.
Beleza? E você poderia falar o autor, né? Howard Becker, que é o principal. Tá bom? O nervosismo atrapalha um pouco, mas espero. Sim. Pior que a gente entende, viu? A gente sabe como é essa questão, No, mas conforme no você for caso. treinando, você vai evoluir bastante isso. Tá ok, Fernando. No caso do Marquês de Beccaria, eu ainda tenho um livro ainda, esqueci